Graça e paz da parte de Deus, o Senhor da vida, aos nossos irmãos que estão aí presentes em seus lares. A Deus toda a glória também, todo louvor, toda honra, toda majestade, porque Ele é digno de receber toda a glória e honra. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos vocês, nossos irmãos, que estão todos os dias nos seus lares, cultuando com as suas famílias e cooperando para que as nossas vidas possam de alguma forma serem protegidas debaixo das mãos do Senhor e debaixo daquilo que os homens criaram de alguma forma para a proteção de cada pessoa individualmente. Quero agradecer a Deus pelo esforço muito grande que a turma da terceira idade tem feito na nossa igreja para que eles possam se conservar dentro dos limites permitidos para que a vida deles possam ser zeladas de alguma forma durante esse período. Quero também agradecer a você que nos ouve pela primeira vez. Eu sou o pastor Emanuel Aranha, aqui é a Ana, minha esposa, e nós pertencemos à primeira igreja batista do Lobato e queremos dizer a você, inscreva-se nesse canal, aproveite a oportunidade, ative o sino para que vocês possam receber os vídeos que nós colocamos no canal e você possa ser edificado juntamente com a sua família, assistindo os vídeos e os cultos que são realizados pela primeira igreja batista do Lobato. Nós queremos também agradecer a Deus pelas grandes vitórias que o Senhor tem feito sobre a nossa igreja, sobre as pessoas que têm tido a oportunidade de enviar os seus pedidos de oração à nossa igreja, diretamente no Zap, onde nós temos grupos da igreja, e isso tem sido importantíssimo para a vida das pessoas. Nós temos orado pelas pessoas que estão adoentadas, muitas delas têm tido vitórias importantíssimas na vida, e não esqueça de que a nossa vitória está na mão do Senhor. E eu quero orar nesse momento, dando início ao culto desta noite, abençoando a sua vida, o seu lar e a você que nos assiste pela primeira vez hoje. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade da primeira igreja batista do Lobato chegar à casa de cada pessoa que nos assiste pela primeira vez e também à casa dos nossos irmãos que estão cultuando nesta noite de forma especial. Queremos te louvar pela vida da minha família, pela vida de cada família representando a igreja. Queremos também te agradecer e te louvar pelas famílias que estão nos assistindo hoje pela primeira vez. Que o Senhor possa alcançar o coração de cada um de vocês com a sua palavra e o louvor. Que a bênção do Senhor seja com cada um dos nossos irmãos. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com aquela música Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Logo após esse primeiro louvor, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Vocês já vão deixar separado a Bíblia no Salmo 119, e nós vamos ler os primeiros versículos até o verso 8. E eu gostaria que você ouvisse este hino maravilhoso, esse louvor, Alegrem-se os céus, do pastor Ademar de Campos. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações,
Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, o Senhor reina. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Todo mundo. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, o Senhor reina. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, o Senhor reina. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus conforme o que a gente tinha falado e combinado. Fazer a leitura do Salmo de número 119, a partir do verso 1, que vai nos ensinar da seguinte forma. Eu vou estar lendo os versos ímpares e vocês lerão juntamente com a irmã Ana os versos pares. Então eu lerei o verso 1, 3, 5, 7 e vocês lerão com a irmã Ana o verso 2, 4, 6 e 8. Leamos então. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Verso 2, graça e a paz, meus amados. Leamos. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os seus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os seus caminhos fossem dirigidos, que os meus caminhos fossem dirigidos e observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, e quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então nós vamos repetir o verso de número 7, que diz: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Muito bem. Eu quero, nesse momento, pedir aos irmãos, nós vamos fazer aí nesse momento um tempo de 3 minutos de oração, e eu quero convidá-los a orar. Peço a todos que estão aí junto com você que sentem-se, ou fiquem ajoelhados, ou fiquem de pé, e todos ao mesmo tempo vão orar, né? Vocês podem fazer uma oração silenciosa, então, mas todos devem orar. É um tempo de 3 minutos e nós vamos estar orando nesse momento, ao tempo em que a irmã Ana vai estar fazendo essa oração de 3 minutos, e logo depois nós vamos louvar ao Senhor novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos então, 3 minutos de oração, enquanto a irmã Ana estará orando, e aqueles que não estão acostumados em oração vão estar acompanhando o que a irmã Ana vai estar nesse momento dirigindo diante do Senhor em petição. Oremos. Grandioso Deus, poderoso Pai,
Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante da tua santa presença. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Amém. Por mais essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em teu nome. Amém, Senhor Deus. Para que teu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas, Senhor. Para que a tua palavra, mais uma vez, ó Pai, possa chegar, ó Pai, a cada coração. Em nome do Não teu filho só, Jesus. Pai, aos corações dos membros da primeira igreja Batista do Lobato, mas de todos aqueles, ó Pai, que pararem para ouvir a tua palavra. Amém. E certamente, Senhor, o Senhor falará profundamente a cada vida, a Amém. cada coração, Senhor. Amém. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada membro da primeira igreja Verdade. Batista do Lobato. Eu Amém. quero te agradecer pelos livramentos que o Senhor Amém. tem nos dado. Amém. Eu quero te agradecer pela tua graça, misericórdia e esperança renovada em nossos corações. Em nome do teu Eu quero filho te Jesus. agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro, Amém. bem presente na hora da angústia. O Verdade. que seria de nós, Pai, se não fosse o Senhor? Verdade. Nada somos, nada podemos fazer. Nós somos, Senhor, totalmente dependentes do Senhor. Verdade. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, Amém. Senhor. Não há um só momento que o Senhor não cuide de nós, Pai. Verdade. Mas mesmo que sejamos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel para com cada um dos teus filhos Amém. espalhados na face da terra. Amém. E o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, Senhor. Amém. É normal, Senhor, que passemos, ó Pai, por momentos de dificuldades, por momentos de tristezas. Verdade. É difícil esse momento que temos vivido, ó Pai, de confinamento, Senhor. Verdade. Só o Senhor sabe, Senhor. Deus, eu não posso medir a intensidade da dor dos teus filhos, nem eles podem medir a intensidade de nossa dor. Verdade. Mas o Senhor é aquele, ó Pai, que sabe onde estão as nossas dificuldades, Senhor. Verdade. O Senhor sabe o nível, ó Pai, de cada dor, das nossas tristezas, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades e o Senhor Verdade. sabe o que necessitamos, Senhor. Verdade. Por isso clamamos ao nosso único Deus, o Deus único, poderoso, Criador dos céus e da terra. Verdade. O Deus que tem estado com seus ouvidos abertos todo o tempo, ouvindo o nosso clamor, Pai. Verdade. E não só nos tem ouvido, mas também tem nos respondido, Verdade, Senhor. meu Pai. Muito obrigado, Senhor, Obrigado. por cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso refrigério, Verdade. Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas mãos têm estado estendidas sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos protegido Verdade. e tem cuidado de nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já foi feito, Pai. E te agradecemos por tudo que ainda há de ser feito. Obrigado por nos usar como instrumento em tuas santas mãos, Senhor. Continua falando através de nós para todo o teu povo espalhado, ó Pai, em todo o mundo, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Amém. Senhor. Vamos adorar? Ele é digno de receber toda a glória e honra. Nós vamos estar louvando agora o Senhor com uma música que há muito a gente sempre ouve, né? E declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Sua graça ela é manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar e o Espírito de Deus reinará. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente teu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação,
quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizado Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos seus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir o Teu Espírito agir, operando maravilhas, transformando os corações. Na glória do Senhor, Sua graça manifesta, está presente Teu amor, o coração se quebrará, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará, profetizando salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizado Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos seus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Somente Ele, em nome do Senhor Jesus. Nada pode impedir o Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Nos rendemos aos Seus pés, pois sabemos que Tu és para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, maravilhas, transformando os corações. Deus seja louvado. Esse Cristo, que é o nosso Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. E Ele opera as maravilhas no meio da sua igreja e transforma a sua igreja. Basta você crer em Jesus como seu Salvador, Ele transforma a minha vida. Ele tem transformado a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele é o Senhor de toda a vida. E eu quero, além disso tudo que a gente já cantou aqui, eu quero te contar algo importante. A palavra de Deus nos ensina que o amor de Deus, ele é perfeito e singular. Existem muitos versículos na palavra que vão comprovar isso tranquilamente. E uma das coisas que prova o seu grande amor é de que a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E Deus deseja fazer isso com a sua vida nesta noite de forma muito especial. Por isso Ele convida, alegre o seu coração com Cristo Jesus, porque a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Por isso, cante comigo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Nós conhecemos. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Por isso posso pisar numa trova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa cobra e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Este é a rocha da minha salvação e nele não há mais condenação, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Por isso posso pisar numa cobra, posso pisar numa cobra e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa cobra e saltar as muralhas, aleluia, Aleluia. Isto é a rocha da minha salvação, Nele não há mais condenação. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Deus, aleluia. Deus seja louvado, meus irmãos. Existe uma música antiga, talvez os irmãos, alguns conheçam, né? Alguns que estejam nos ouvindo podem conhecer, assim como outras pessoas talvez não conheçam essa música, mas é uma música que fala sobre a grande diferença em ter Jesus no nosso coração. E eu quero te convidar a pensar sobre isso através dessa música. Que diferença faz?
está lá. A minha vida estava fora de lugar, mas Cristo transformou meu ser, grande diferença faz, encheu-me de amor, nunca estarei tão só. Cristo vivia ao meu lado, sempre pronto para ajudar. Aleluia, grande diferença faz. E agora um triste raio nos mostra um novo dia, que pra contar traz calor e alegria. E a primavera alegre também nos anuncia. Jesus está contigo e te guia. Mas Cristo transformou meu ser, grande diferença faz. Encheu-me de amor, nunca estarei tão só. Cristo vive ao meu lado, sempre pronto para ajudar. Aleluia, grande diferença faz. Mas Cristo transformou meu ser, grande diferença faz. Encheu-me de amor, nunca estarei tão só. Cristo vive ao meu lado, sempre pronto para ajudar. Aleluia, grande diferença faz. Aleluia, grande diferença faz. Aleluia, grande diferença faz. Jesus faz uma diferença muito grande na vida de cada um dos seus filhos. Eu louvo a Deus todos os dias pela bondade dele, pelo seu amor, por sua misericórdia, pela importância de poder viver em conformidade com a sua vontade e amor. E eu quero convidá-los nesse momento a estar meditando sobre o salmo que a gente leu há pouco, não é? Eu quero te convidar a fazer uma meditação importante a respeito desse salmo. E quero pedir aos irmãos, né, que deixem aberto lá no Salmo 19,
a partir do verso 1, e nós vamos fazer a leitura novamente. Talvez você não tivesse estado conosco anteriormente, e eu quero pedir novamente que vocês prestem atenção. Dessa vez eu vou fazer a leitura desse salmo. Na verdade, vou fazer a leitura do salmo e vocês agora só prestarão atenção à leitura que nós fizermos desse salmo. E que diz a palavra, né? Bem-aventurados retos em seu caminho, que andam na lei do Senhor, e bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o seu coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes aos teus mandamentos para que diligentemente os obedecêssemos. Né? Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos e observados aos teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentendo eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, e quando tiver aprendido os teus justos juízos, observarei os teus estatutos e não desampararei. Não desampares totalmente, e não me desampares totalmente. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eu quero te agradecer por essa palavra tão maravilhosa que vem da parte do Senhor. E nós te agradecemos, Deus, porque cremos no Senhor e sabemos da bondade eterna do Senhor. Sabemos, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós dependemos diariamente da Sua presença sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor nos ensinou no passado. Tanto a importância de compreendermos os seus mandamentos, os seus estatutos perpétuos, os seus preceitos e todas essas coisas, na verdade, Senhor Deus, o Senhor fez entre nós para que o seu caráter pudesse ser conhecido entre todos. Tu és o Deus único e tu não erras. Tu és perfeito em todas as coisas que o Senhor faz. Por isso, Deus, nós devemos refletir nesta noite de maneira importante sobre o caráter de Deus. O quanto Deus, na sua perfeição, deseja que os seus servos obedeçam à sua voz. Compreendam a importância de se dedicar à tua palavra, de obedecer à sua vontade, de estabelecer Jesus como o Senhor das nossas vidas, tendo Jesus como um referencial único e perfeito, do qual o Senhor, ensinando em todo o Antigo Testamento, apontou em todo o tempo para o nosso Mashiach, para o nosso Messias, para o nosso Senhor, aquele que de fato estava ali na cruz, morreu em morte de cruz para a salvação de cada um de nós. Por isso nós te pedimos, ó Deus, pelo teu Espírito, que o teu Santo Espírito que está em nós fale profundamente ao meu coração e por consequência disso também ao coração da tua igreja. Portanto, Deus, que todo conhecimento que eu possa ter da área teológica se resuma na tua vontade. Fale ao meu coração e também fale ao coração da tua igreja, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O salmo do qual nós estamos lendo é um dos maiores, é o maior salmo que existe no livro de Salmos, né? Então, uma das coisas muito importantes que o salmista vai dizer inicialmente é bem-aventurado. Quando ele diz bem-aventurado, ele diz feliz é aquele que é reto em seu caminho, é aquele que anda segundo a vontade. Eu vou traduzir a lei do Senhor, que é o seu mandamento, como sendo
a vontade de Deus expressa dentro da nossa vida. Nós sabemos, e a palavra de Deus ela é muito clara, Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, que a lei, ela no homem estava enferma, né? Essa lei, ela não conseguia fazer com que o homem compreendesse que não era ela a razão da salvação do homem. Por isso, ele vai dizer, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Porque o homem não conseguia cumprir cabalmente a vontade de Deus e voltava sempre a estar errando. Por isso, era, por exemplo, um estatuto perpétuo e eterno, logo depois que os homens saíram do período ali daquela caminhada do Egito, e aquilo que ficou marcado na vida dos nossos irmãos que peregrinaram no deserto durante um bom tempo até chegar à terra que o Senhor prometeu. Ele diz que se faça como um estatuto perpétuo a Páscoa, que vocês possam se lembrar eternamente, sacrificando pela vida de vocês um cordeiro, né? Isso tinha como estatuto uma responsabilidade da qual perpetuamente ia ter que se cumprir, até que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né, foi apresentado, até que o Messias foi apresentado, até que o Senhor Jesus ele foi apresentado, né? Filho de Deus, que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o seu sacrifício único e principal na cruz foi suficiente para a nossa vida. Apesar de ter sido dito como estatuto perpétuo essa palavra, este dia vos será por memorial, assim diz a palavra do Senhor, e celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Isso teve um tempo de duração. E esse tempo de duração, enquanto que o Filho do Homem não se apresentava, e então na vinda do Senhor Jesus Cristo, esse sacrifício eterno foi feito pelo Senhor para a libertação de todo o mundo. Por isso ele também vai dizer, bem-aventurados que guardam esses testemunhos e que buscam com todo o seu coração. Uma coisa que a gente vai se lembrar em Gênesis capítulo 17, verso 1, interessante que ele vai dizer assim, olha, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Uma das coisas que o Senhor automaticamente fala claramente a Abraão. E Abraão não conseguiu ser perfeito, né? Ele se tornou amigo de Deus. A sua fé, ela foi perpetuada de geração em geração. Tudo aquilo toda a relação que Abraão teve com o Senhor, né, ficou marcado, e por causa disso não lhe foi imputado a não ser o justo juízo do Senhor, que o salvou por causa da sua fé, né? A sua fé lhe foi imputada como uma ação de justiça, como diz a palavra do Senhor, por causa da relação que ele tinha com Deus. Ela não era superficial. Apesar de, como eu tinha dito em outro momento, Abraão ele não viu a terra prometida, mas ele andou com Deus em retidão, né? Buscou estar vivendo, caminhando com Deus. Interessante que ele sai da sua terra, Deus dá um conselho para ele, olha, não leve nenhum dos seus parentes, ele leva seu sobrinho com ele. Ele tinha prometido que lhe daria um filho, e a esposa chega e diz para ele que ele poderia ter da sua serva, né, um filho, e esse filho apareceu para atrapalhar de alguma forma aquilo que Deus tinha por andamento na vida de Abraão.
a gente sempre diz, não tente ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. E quando Deus diz a você uma coisa, Ele vai cumprir, não tenha dúvida disso. Porque Deus, Ele é fiel. Ele não muda a sua maneira de ser, né? E Abraão, de alguma forma, aliás, Sara tentou ajudar de alguma forma a Deus. E não era exatamente isso que Deus desejava. Por isso acabaram pagando um determinado preço, e até hoje esse preço ele existe, né? Uma outra coisa importante que o salmista vai dizer, aliás, no Salmo 84, verso 2, vamos ver o Salmo 84, no verso 2, o que é que nos vai dizer. Diz o salmista da seguinte forma, 84, verso 2. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. E o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Então, por que esses estatutos eles são importantes para a vida do homem? Porque o homem precisa dessa relação com Deus. Deus não consegue manter uma relação com o homem se o homem ele se torna arredio à vontade de Deus. E a gente precisa entender a importância de estarmos obedecendo isso. Uma coisa muito simples que acontece nos nossos dias e que talvez tenha sido nesses últimos momentos algo tão difícil até para os pastores. Tentar controlar a vida da turma da terceira idade, né? É uma turma que viveu muito, que tem uma relação próxima com Deus, mas que por conta da sua idade tem certas situações nas suas vidas que é um tanto difícil para que essas pessoas possam obedecer. Fazer uma pessoa idosa entender que ela não deve sair de casa é algo muito complicado para a vida de muita gente, né? Mas a gente precisa entender que isso, de alguma forma, protege a pessoa, né? Eu entendo que muitas vezes está enclausurado, até para mim que sou mais jovem, já estou chegando a um período do envelhecimento, já estou na metade do século de vida, mas para mim é muito difícil isso, que dirá para as pessoas que todo o tempo precisam de fato de estarem convivendo com as pessoas. Mas o interesse de Deus, na verdade, em ter ensinado a sua lei, é fazer com que as pessoas entendam que o caráter de Deus ele tem uma formação espetacular, né? Deus, ele de alguma forma vai coadunar com o pecado, ele vai estar tendo uma relação próxima, né? Ele tem repulsa pelo pecado, mas há entre eles uma hierarquia, né? A lei do Senhor ela se estabelece de uma maneira hierárquica, existem mandamentos que eles são graves, né? Eles estão ali, os estatutos devem ser cumpridos, que tem uma gravidade um pouco menor, mas também faz parte das leis. E por fim os preceitos de Deus, que também demonstrará em todo o tempo essa lei maravilhosa da parte de Deus, que de alguma forma no passado se perpetuou até um tempo, até que Jesus pudesse vir e uma nova aliança estabelecida. Mas no passado era importante o cumprimento de parte dessas situações e depois a compreensão por outro ângulo, olhando Jesus como sendo agora aquele que cumpre cabalmente a vontade de Deus, perdoa os meus pecados e através dele eu passo a ser co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus o Senhor. Ele diz: e não praticam, bem-aventurados são aqueles que guardam esses testemunhos, que buscam de todo o seu coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos, né? Vamos lembrar lá em 1 João capítulo 3, verso 7. 1 João capítulo 3, no verso 7, se não me engano.
ele vai dizer: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se eu pratico a vontade de Deus, se eu leio a sua vontade, observo a vida de Jesus, porque é uma coisa que a gente precisa entender claramente. É que no passado Deus usa os profetas de uma maneira e esses profetas sendo usados por Deus dá às pessoas uma ideia dessa relação, mas no presente, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias através do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo, e o qual, sendo o resplendor da glória e a expressão da imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentando-se à destra da majestade nas alturas. Capítulo 2, verso 1, que vai dizer: portanto, convém-nos andar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dessas coisas que Deus tem nos ensinado. E qual é a revelação máxima de Deus para o presente? É a vida de Jesus. Tudo aquilo que Jesus é, aquilo que ele expressa no seu comportamento, a maneira com que ele se relacionava com Deus, mesmo tomando a figura de um ser humano que era capaz de passar por momentos difíceis como qualquer pessoa. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Ele mantinha a sua constituição física humana normalmente, como qualquer pessoa poderia passar por momentos de tentação dos mais variados possível. A palavra de Deus diz que logo após o seu batismo ele foi levado ao deserto, ele ficou 40 dias em jejum, ele foi tentado por Satanás. Aquilo que Satanás ofereceu para Adão no paraíso, através do comportamento do qual ele chegou para Eva e disse: olhe, se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser como Deus, conhecedor de todas as coisas. Então trouxe à mulher um desejo que antes não vinha no seu coração. Aliás, trouxe para a humanidade esse desejo. Não é à toa que mais tarde a gente vê a Torre de Babel que se levanta, os povos que dizem: olha, o céu é o limite, nós podemos chegar até perto de Deus. Os homens que naquela época tinham um pensamento voltado para si, queria, como até hoje é assim entre nós, as pessoas elas estão desse jeito, contaminadas por causa do pecado, até que descubram essa relação de Jesus com Deus, que é um exemplo a ser seguido por cada um de nós. 1 João capítulo 5, verso 18, se não me engano, ele vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Faz-nos João compreender da importância de observarmos que se eu nunca fui nascido de Deus, e o fato de não ser nascido de Deus é aquele que não compreende o ensino de Deus, não traz para a sua vida aquilo que Deus ensina, não observa em Jesus o exemplo para ser vivido, e por conta disso vive do seu jeito, busca as coisas pelos seus próprios interesses e não se importa com a vontade de Deus. Não é o comportamento de uma pessoa que é nascida em Deus. A proposta que Jesus Cristo fez a Nicodemos, em dizer para ele que necessário lhe era nascer da água e do Espírito. Era necessário que ele tivesse uma lavagem profunda pela palavra, que ele fosse transformado pela água que nos traz de fato um rio de água viva, como ele disse para aquela mulher que estava ali no poço, a mulher samaritana que estava ali no poço.
e que ele disse, olha, as pessoas dizem que ela chegou para ele e disse assim, olha, as pessoas dizem que adorar a Deus pode ser feito aqui ou ali, e ele chegou e disse, não, haverá um tempo em que vocês não saberão aonde fazer isso, mas importa para Deus é de que aqueles que são de fato nascidos do Espírito, né? Aqueles que de fato têm um nascimento real na sua vida, né? Deus espera que essa relação seja de espírito e em verdade. Que esses adoradores não adorem de boca para fora. Que o seu comportamento não seja um comportamento que apenas é dito, mas sim de fato é provido de toda uma relação profunda com Deus. E Deus espera que isso aconteça de forma verdadeira dentro do coração do homem. Ele diz mais: tu ordenaste aos teus mandamentos para que diligentemente os observemos. Quem dera que os teus caminhos fossem que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os seus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Reparem o que é que vai ser dito no verso 80. Ele vai dizer: seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não sejam confundidos, para que eu não seja confundido. Lógico que a vida do crente que observa a vida de Jesus, que observa a maneira e a relação de Jesus com Deus, que vai notar que em Jesus está a razão perfeita para se viver uma relação restaurada com Deus, aquela relação, né, que foi proposta por Deus lá no Éden, né, sem impedimento algum. Isso só pode ser feito quando nós restauramos essa relação com Deus, reconhecendo a morte de Jesus na cruz do Calvário por nós, pelo perdão dos nossos pecados realizados nesse sacrifício. E quando a gente refaz isso, esses estatutos que no passado eram importantes para serem feitos, como por exemplo, o fato de sabermos que a Páscoa deveria ser um sacrifício sempre e constante na vida do homem, Jesus passa a ser a nossa Páscoa, né? Ele passa a se tornar o Cordeiro de Deus que perpetuamente tira o pecado da humanidade. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Todas as pessoas que estão no mundo, que caminham no mundo, que não têm uma relação com Deus, essas pessoas precisam entender que os pecados delas já foram perdoados por Jesus. O que resta a essas pessoas é um reconhecimento de que Jesus levou sobre si o pecado de todo mundo. A palavra de Deus nos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas a salvação em Cristo Jesus foi uma atitude muito maior do que a atitude que levou todo mundo a estar separado de Deus. A reconciliação que Jesus promoveu na cruz do Calvário, ela foi maior do que a princípio aquele estatuto perpétuo poderia promover anualmente na vida de alguém, porque as pessoas voltariam a cometer os mesmos erros e novamente se precisaria de um cordeiro para perdão dos pecados. Interessante que em 2 Crônicas, no capítulo 7, quando da oração de Salomão, ele vai dizer assim, olha a resposta de Deus: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servis a outros deuses e vos prostardes diante dele, então vos arrancarei da minha terra que lhe dei
e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja como um provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Por quê? Porque se esqueceram de Deus, se esqueceram dos seus mandamentos. Mas em Jesus, aquele que foi perfeito em toda a sua maneira de ser, ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e os seus mandamentos, e perdoou os nossos pecados para que a nossa relação pudesse ser refeita com o Senhor. O salmista continua a nos ensinar uma coisa muito clara neste salmo. É de que este Deus que cria estatutos, que cria mandamentos, que cria preceitos para demonstrar o seu caráter, na verdade demonstra no futuro, em Jesus, alguém que não falhou, que como homem fez exatamente aquilo que nenhum homem conseguiria fazer. Por isso, o preço pago por Jesus na cruz não permitiu que a morte o fizesse estar preso a ela. Por isso a palavra de Deus: onde está a morte, a sua vitória? Sabe por quê? Porque em nenhum momento ele pecou por vontade própria. Ele recebeu os meus pecados e pagou o preço morrendo na cruz. Mas a morte não poderia segurar aquele que foi perfeito no seu comportamento, coisa que nenhum homem conseguiria ser, por conta do pensamento que se era estabelecido a respeito da lei, no sentido do cumprimento dela. Para o homem, jamais seria perfeito para ele poder cumprir isso e achar que esse cumprimento lhe valeria o perdão dos seus pecados e essa perfeição no sentido de buscar a salvação por intermédio dessa situação. A palavra de Deus nos diz que não pode ser por sacrifício feito pelo próprio homem. Eu não posso adquirir a salvação pelos meus próprios esforços. Mas pela morte de Jesus na cruz, isso pode ser feito para a vida de todos os homens. O salmista continua dizendo: então não ficarei confundido. Por quê? Porque quando uma pessoa observa aquele que vive buscando Deus, que está sempre trazendo Deus para a sua maneira de ser, as pessoas vão observar que essas pessoas, elas são diferentes. Quantas vezes você ouviu? Eu já vi pessoas que não tinham tomado uma decisão ao lado de Cristo ainda, ouvirem de pessoas: olha, você é crente? Porque o comportamento latente da alma daquela pessoa era um comportamento que demonstrava que essa pessoa tinha um certo temor a Deus. Quantos de nós cristãos vamos andando na rua, as pessoas passam, nunca nos viu, mas nos perguntam: você é cristão, não é? Porque a palavra de Deus, ela está arraigada na vida daquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por fim, o salmista vai dizer: observarei, aliás, os teus estatutos, e não me desampares totalmente. Por quê? Porque foi aquilo que o Senhor disse: você deixar a minha vontade de lado, olha, eu não posso fazer nada por você, porque foi você que deixou a mim, não eu a você. A palavra de Deus diz: se você for fiel ao Senhor, Deus está do seu lado. Se for infiel, Deus não vai se tornar infiel como você, porque Ele não pode negar o seu caráter. E Deus te chama hoje a você repensar o seu caráter. Isso é importante que a gente precisa entender. Esses estatutos e os mandamentos do passado, que foram feitos da maneira, que foram estabelecidos como perpétuos, em Jesus, né? A palavra de Deus diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida. Paulo vai dizer isso. Ninguém vos julgue pela comida que você possa, ou pela bebida, ou pelo dia de festa, ou por lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o
corpo de Cristo, que é a igreja, né? Essa era aquele corpo do qual o Senhor esperava ter, cuja cabeça é Cristo Jesus. Porque um corpo ele é conduzido por aquele que é a sua cabeça. E a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Observe que a vinda de Jesus como Messias, ele trouxe para a nossa vida uma renovação de mente, uma renovação de comportamento, como disse Paulo, né? Que nos chama a uma renovação do nosso comportamento a cada dia, para nos adequarmos àquilo que Deus espera encontrar no meio da sua igreja, baseado em Romanos capítulo 12, verso 1. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caráter de Deus ele está dentro da vida do crente quando ele é capaz de reconhecer o sacrifício de Jesus, mas é capaz de compreender que existe uma responsabilidade que segue a esse comportamento. Uma outra coisa muito importante, do qual é importante que cada um de nós nos lembremos, é de que Paulo orientou que ninguém se comporte lembrando desses preceitos antigos que serviram apenas para apontar para o Cristo. Outro ponto importante, Deus ele dá o cumprimento eterno em Cristo, ou seja, ele ressignifica a questão do sacrifício no passado em Jesus como sendo aquele que fez plenamente a vontade de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: eis o Cordeiro de Deus. João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque em Jesus não se viu pecado algum. E essa maneira que Jesus Cristo teve para ressignificar o sacrifício que se tornou perfeito em Jesus, faz com que você possa ter essa reconciliação com Deus. Portanto, o mandamento para hoje é aquilo que o autor de Hebreus vai dizer. Havendo Deus antigamente falado por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos fala através do Filho. Como saber se o que hoje você precisa aplicar sobre sua vida como mandamento é não se esquecer de que ele não veio para desfazer os mandamentos de Deus, mas ele cumpriu perfeitamente esses mandamentos. Morreu na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados, para que a minha relação com Deus fosse refeita, para que Deus não mais chegasse e dissesse: eu estou cansado das vossas festas, dos vossos sacrifícios. Porque Deus esperava que o sacrifício que era feito no passado, no templo, pudesse promover na vida das pessoas uma reconciliação verdadeira com Deus. E essa reconciliação verdadeira, única, que serviu para todo sempre, foi o sacrifício que Jesus Cristo fez da cruz do Calvário pelas nossas vidas. Portanto, devemos amar a palavra de Deus. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus disse que aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo, ele cumpre toda a lei e os profetas. Era isso que Deus esperava da vida dos fariseus, hipócritas, que conheciam muito bem a lei para as pessoas, mas não traziam ela para dentro dos seus próprios corações. Não havia uma transformação genuína. Portanto, viver a lei de Deus hoje é viver a relação com Cristo. É crer em Jesus como seu Salvador. É trazer o exemplo de vida de Jesus e a sua relação
para a nossa maneira de ser diária, para que a gente possa viver de fato aquilo que foi a proposta de Jesus à mulher samaritana. Adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, que cumpram a vontade de Deus, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque o seu sacrifício se tornou perpétuo e foi suficiente para a sua reconciliação com Deus. Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus se faça presente na sua vida, que a bênção do Senhor alcance o seu lar, em nome de Jesus. Santo Deus, eu quero te agradecer pelas pessoas que ouviram a sua palavra, pelas pessoas que aprenderam a importância que é obedecer à sua vontade. A vontade do Senhor que foi expressa de forma perfeita em Jesus, e Ele cumpriu cabalmente a sua vontade e proporcionou para mim a oportunidade de uma reconciliação, crendo nele como aquele que fez o sacrifício único e perfeito diante do Senhor. Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício único e perfeito que precisava ser realmente feito por alguém tão perfeito como o Filho de Deus, que fez isso por amor a mim, pecador miserável, que precisava refazer a sua maneira de ser diante de Deus, mas que também nos deixa uma responsabilidade diária de viver de fato em espírito e em verdade, para que Deus se alegre do seu louvor, aquilo que é uma proposta de Deus para a vida de cada homem, refazer a sua vida, a sua renovação de mente e de compreensão a respeito de Deus. Portanto, que a bênção do Senhor seja para contigo, meu irmão. Que a glória do Senhor seja estabelecida todos os dias sobre sua vida com essa relação com Deus, através de Jesus. Portanto, todos devem receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça, maravilhosa graça, proporcionada por Jesus na cruz em seu sacrifício único e perfeito, e que as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Eu quero lhe convidar a esta noite fazer um reflexo sobre o que foi falado nesta noite aqui. Ore a Deus, peça perdão pelos seus erros, refaça a sua relação com Deus, crendo no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe outro pelo qual nós devamos ter salvação a não ser por Jesus. Nenhum sacrifício que qualquer pessoa possa fazer pode te fazer ser livre e ter salvação por si mesmo, só por Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador. Visite uma igreja próxima à sua casa, se você não morar ali perto do bairro do Lobato. Se você mora no Lobato, faça uma visita à nossa igreja, a primeira igreja batista do Lobato, assim que terminar, logicamente, esse tempo de pandemia. Nosso conselho é que você ouça a palavra de Deus aí em sua casa. E se você quiser aceitar Jesus como Salvador, basta você fazer uma oração pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pedindo em nome de Jesus que o Senhor Jesus te aceite como seu filho, como seu servo. Observe a palavra de Deus, procure orientação através da leitura da palavra de Deus, mas não deixe de ter Jesus em seu coração. O Senhor Jesus Cristo continue abençoando a você e a sua família. E a todos os nossos irmãos, que a bênção do Senhor seja com vocês também, em nome de Jesus.